Prontos para mais um três recomendações às terças, edição Sci-Fi Challenge, porque não quer demais ler livros de ficção científica ou recomendar livros de ficção científica. Hoje vou falar de três séries, que eu acho que valem a pena, três séries de livros que valem a pena ler. Nenhuma delas eu terminei, já a fazer aqui o disclaimer. Ahm, Portanto, a primeira estou a meio, na segunda apenas li o primeiro livro, por enquanto. E na terceira estou mais ou menos a meio. Mas eu não cheguei lá. Portanto, vamos começar. O livro que vocês seguem o Sci-Fi Challenge há alguns anos é o livro que eu e a Sofia recomendamos sempre. Eu lamento que o livro não existe em português. Não vejo ninguém a pegar. Não vejo nenhuma editora que este livro se enquadrasse. Temos pena. Adorava ter este livro ou adaptado para uma série de TV ou em banda desenhada. Era gênio. Eh, estamos a falar, não, eu sou só uma, portanto estou a falar de Hyperion, do Dan Simmons. O Hyperion faz parte de uma série que se chama Hyperion Cantos e que é composta por duas duologias. Primeira, Hyperion e The Fall of Hyperion, e segundo, Endymion e The Rise of Endymion. Isto está tudo interligado, está tudo interligado. Eu já li mais do que uma vez a primeira duologia e ainda não li a segunda. E o objetivo, um dos objetivos para o Sci-Fi Challenge deste ano é ler a segunda parte de Hyperion Cantos. O Hyperion Cantos, principalmente o primeiro livro, é... tem de tudo um pouco. Temos vários géneros de ficção científica dentro do próprio livro, porque nós vamos acompanhar uma série de peregrinos que vão para Hyperion. Cada peregrino vai contar a sua história, ou a sua razão de estar naquela peregrinação. Porque eles foram mais ou menos escolhidos. Parece que de forma aleatória, mas todos têm uma razão, ou várias razões, para estar ali naquele momento. Cada história uma, tem componentes diferentes. Por exemplo, a primeira história é uma história, a história que tem mais componentes de horror. A ficção científica era a mesma, mas tem imensos componentes de horror. É fantástica. Pode ser um pouco estranho entrar ali na história, naquela história assim. Coisa. Por exemplo, a última é uma das minhas favoritas porque tem muitos elementos que me fazem lembrar Ursula K. Le Guin. Tem componentes de revolução, tem componentes que são ligados também com alguma preocupação ecológica. Há uma outra que eu gosto de todas, mas eu estou a destacar aquelas que eu gosto mais. Temos uma personagem que lhe acontece a mesma coisa se já ouviram falar no Benjamin Button, o filme, que é uma adaptação de uma novela ou de um conto do, acho que é do F. Scott Fitzgerald. Fitzgerald. Eu ainda não li. Está na minha coisa a ler. Podia ler para o Sci-Fi Challenge, porque por acaso é uma obra de ficção científica. Temos uma personagem que lhe acontece uma coisa do género, em que ela está a regredir, está a ficar ah, cada vez mais jovem, existe uma razão para isso. Temos um general, que é a história que eu gosto menos. Quer dizer, tem partes que eu gosto e tem outras que não me interessam para nada, especialmente cada vez que releio. Eu, tá bem, anda lá com a história, chega lá, há outra parte que eu quero ler mais. Tem uma parte em que parece que estamos num policial no ar, mas em ficção científica, com inteligência artificial, fantástico, fantástico. Tem de tudo um pouco. Eu não diria que seria um bom livro para quem está. Primeiro, não leiam. E que este não seja o vosso primeiro livro a ler em inglês. Não, porque não quer dizer que o inglês seja necessariamente complicado, mas se não estão habituados a ler inglês, não. Até porque tem muitos conceitos, alguns ligados com ficção científica, outros nem por isso. Não ser assim tão fácil quanto isso. Tem também uma série de detalhes que eu acho fantástico, que é esta inspiração no John Keats, porque ele escreveu uma poesia que Hyperion, Endymion, que está ligado em algumas coisas também classicismo e romanticismo.
Se calhar estou a dizer asneiras, porque honestamente é uma parte da literatura que eu não conheço muito bem e poesia não é bem a minha cena. No entanto, eu fiquei com curiosidade em ler Keats por culpa do Hyperion. Da mesma maneira, eu tenho, tenho muita curiosidade em ler os contos de Cantuária, porque a maneira como este livro, principalmente o primeiro livro de Hyperion, é escrito é muito inspirado no, no- no- nos contos de Cantuária. Agora me estou a esquecer de quem é que escreveu. E que existe traduzido em português e que eu não trouxe da Feira do Livro este ano, mas enfim. Os Contos da Cantuária têm uma coisa muito interessante, é que cada história é contada por uma personagem diferente e temos não só, é um livro medieval, que foi escrito na época medieval, e que cada personagem, desde personagens do povo a personagens da nobreza, ahm, conta uma história na sua perspectiva e, portanto, é às vezes referenciado noutros livros de literatura e o Hyperion é um deles. Ahm, mas pronto, podem ler Hyperion sem ter lido nada destas coisas, mas às vezes há referências que podem ser mais interessantes se a pessoa conhecer o material de origem. O segundo livro é uma série, é uma trilogia. É o The Three Body Problem de Cixin Liu. O Problema de Três Corpos, em português. A trilogia está toda traduzida em português. Boa Relógio d'Água. E eu ainda só li o primeiro livro. É assim, definitivamente não é uma série para quem não tenha, que não esteja habituado a ler ficção científica, que tenha mais uma componente assim mais científica, porque tem algumas coisas que a história em si não é complexa e é fácil de acompanhar, mas fala de conceitos relacionados com física quântica, não sei, já não me recordo muito bem dessa parte, mas são conceitos que não são assim tão fáceis às vezes de acompanhar. Eu, como eu digo às vezes, eu sou de artes, portanto não percebo nada dessas coisas. Se calhar se ler sobre elas podia perceber um bocadinho mais, não nunca ao nível de uma pessoa que tenha tirado, que tenha ido de ciências ou que trabalhe em ciências ou que trabalhe mesmo em física, obviamente. Mas não deixa de ser interessante. É possível acompanhar sem perceber completamente a parte mais científica do livro, mas torna a leitura um bocadinho mais complicada. Eu gostaria de ler o The Three Body Problem. Um, Existe uma adaptação feita pela Netflix, existe uma adaptação feita na China também. Eu gostava de ver as duas, mas ainda não vi, ainda não percebi. E é uma das razões de não ter visto a adaptação. É se é só o primeiro livro que está adaptado ou se também tem algumas coisas dos outros livros. Até porque existe também uma prequel, portanto, um livro que se passa anteriormente à trilogia, que eu acho que foi escrito por outra pessoa que não o Cecil Liu. Um, mas pronto, enfim, estou muito curiosa. Este livro está ligado. Estou a dizer tanta coisa e depois esqueci-me o que é que. Vamos falar sobre o que é o livro. The Three Body Problem envolve jogos, mas se estão a pensar em Ready Player One, esqueçam, não tem nada a ver com isso. E aliens, e contacto com aliens. Por um lado, é estranho alguns dos conceitos que aparecem, talvez também por ser um livro que passa-se na China, escrito por um chinês, portanto, há coisas que são culturais, e que são relevantes para eles, que nós poderemos não ter essas referências, mas não deixa de ser interessante ler essa parte. Toda a relação que existe entre os humanos e os aliens neste livro é um pouco diferente do que aquilo que estamos habituados, naquelas coisas em que são mais comuns na ficção científica. Apesar de existir de tudo e mais um pouco na ficção científica, estou a falar talvez de coisas que sejam mais referenciadas em filmes e séries e coisas assim, em que existe uma parte de tentativa de subjugar os humanos por parte dos aliens. Eu não vou dizer que não existe aqui, mas existe uma distância muito grande entre os aliens e os humanos. Isso pode provocar alguma estranheza, mas se estiverem interessados, insistam. Espero ler os restantes livros um dia destes, mas provavelmente não este ano. A última série que eu vou falar foi uma série que eu comecei a ler este ano e que eu gostava de ler todos os livros que existem. Os livros são curtos, são novelas. O primeiro livro acabou de ser
acabou de ser, quer dizer, quando este vídeo sair já não foi assim há tão pouco tempo, mas saiu este ano em português. E é o The Murderbot Diaries, da Martha Wells. Neste, nesta série de novelas, porque são todas pequenas novelas, pequenas histórias, nós vamos acompanhar o The Murderbot, ou seja, um ciborgue assassino. Este ciborgue, não pensem que ele é completamente robô, ele tem partes que são não necessariamente humanas, mas ele também não é completamente uma máquina. Óbvio, o trabalho dele está programado para ser segurança de várias operações que podem acontecer no espaço e não só. Portanto, as pessoas vão ao planeta fazer alguma coisa e levam um cyborg com eles para os protegerem. Normalmente os cyborgs fazem parte de uma companhia e têm lá um contrato, e eles estão obrigados a fazer uma série de coisas. Mas o Murderbot tem as suas razões. Primeiro, para se auto-intitular Murderbot, é indicativo o nome. Ele quer descobrir o que é que aconteceu para ele se começar a auto-intitular de Murderbot, porque algumas dessas coisas foram apagadas da sua memória. E além disso, ele tem pequenos actos de rebelião que vão modificar a maneira como ele acaba por agir. Isto vai dar depois vai dar asa a várias histórias e algumas aventuras que ele vai ter ao longo dos livros. Uma das coisas que eu adoro no Murderbot é o facto de ele não gosta de humanos. Adoro, relatable. Um, e para além de ser relatable, uma das coisas favoritas do Murderbot é ver séries. Portanto, ele ocupa as suas drives, ou parte das suas drives, com séries para se entreter enquanto está a viajar de um sítio para o outro. É fantástico. Ah, lá está. A série chama-se The Murderbot Diaries, ou seja, os diários de, do Murderbot, e por isso mesmo as coisas são contadas na primeira pessoa. Se gostam de audiobooks, que foi a maneira como foi recomendado ler estes livros, e confirmo, vale a pena, eles são contados na primeira pessoa. Esta série de livros vai também ser uma adaptação para televisão nos próximos anos, que me parece que vai ser interessante, se conseguirem transpor para o ecrã, a personalidade do Murderbot, acho que vai ser muito, muito interessante. Já leram alguma destes livros ou já conheceram ou já conhecem alguma destas séries? Se já leram outras séries de ficção científica que achavam que seria interessante eu ler, digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.